Hello, hello! E aí, tudo bem? Vamos continuar falando do passado, né? Imaginando que a gente está conversando com alguém e a gente precisa contar sobre o que a gente fez semana passada ou mês passado, nas nossas últimas férias, na nossa última viagem. Então a gente precisa jogar todos aqueles verbos que a gente já conhece pro passado, né? A gente já viu como a gente joga o verbo to be pro passado, que a gente explica como a gente estava, como a gente era. Agora a gente vai ver os outros verbos. No inglês, os verbos no passado, eles são divididos em dois grupinhos. Um grupinho de verbos regulares, regular verbs, e um grupinho de verbos irregulares, irregular verbs. Todos os verbos regulares, no passado, eles vão terminar com ed. Eles vão ter essa mesma terminação. Então, todo verbo que no passado terminar em ed, ele vai ser um verbo regular, ok? Certo? Então, por exemplo, ali, play, played. Dance, danced. Watch, watched. Study, studied. Start, started. Travel, traveled. Fix, fixed. Ok? Play é o verbo jogar ou brincar. Dance é o verbo dançar. Watch é o verbo assistir. Study é o verbo estudar. Start é o verbo começar ou iniciar. Travel é o verbo viajar. And fix é o verbo consertar. Ok? Pedro, são só esses os verbos regulares? Não são só esses, tá? Aqui são alguns exemplos. E aqui eu coloquei esse aqui em destaque porque quando o verbo termina em Y e antes dele tem uma consoante, a gente tira o Y e ele fica assim, tá? Studied. Mas olha, a terminação dele é em ed. Então todos eles que terminam em ed, eles são verbos regulares no passado. Como que a gente estrutura esses verbos numa frase? Né? Numa frase afirmativa, numa frase negativa ou interrogativa. Na afirmativa, eu trouxe aqui um exemplo para vocês com todos os sujeitos e com o verbo work, ok? Então, olha lá, eu trabalhei ontem. I worked yesterday. Você trabalhou ontem. You worked yesterday. E por aí vai, tá? Então basta eu colocar o sujeito e esse verbo no passado. Ah, eu joguei bola ontem. I played soccer yesterday. Ok? Então ali eu coloco o verbo no passado na minha afirmativa. Assim como no presente, lá que nós já vimos que para eu negar eu preciso do do, né, na negativa, que é o don't, e do does, na negativa, que é o doesn't. No passado, eu também preciso de um auxiliar para me ajudar aqui, né, em transformar as frases para negativa. E esse auxiliar no passado, ele é o did, ok? Did. Então, olha lá, na negativa, eu coloco ele I didn't, que ele é o did not, certo? E aí, o meu verbo volta para a forma inicial dele, volta para a forma normal dele. Ele perde o ed, tá? Então, olha lá, o ed, que é ele no passado, fica só na afirmativa. Na negativa, assim que eu coloco didn't, o didn't já me dá a intenção, já me dá a ideia e a mensagem de que está no passado. Então ele perde o ed e ele volta para a forma inicial dele. Então fica I didn't work. I didn't work. Tá? Olha a diferença. I worked. I didn't work. You worked. You didn't work. He worked. He didn't work. Olha lá, eu trabalhei, eu não trabalhei. Você trabalhou, você não trabalhou. Ele trabalhou, ele não trabalhou. E é o mesmo padrão para todas as pessoas, ok? Toda vez que eu uso didn't, o meu auxiliar, o meu verbo volta para a forma original dele. Volta para a forma normal, sem o ed. E a mesma coisa vai acontecer na interrogativa. Na interrogativa, eu vou utilizar o did como meu auxiliar na pergunta, e toda vez que eu utilizo o did, o meu verbo volta para a forma inicial. Então, assim como no presente, eu usava o do you work? Do you study? Does she work? Does she study?
Aqui eu vou utilizar o did para todos eles. Olha lá. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did we work? Então o did, ele é o meu auxiliar no passado para todos os meus sujeitos, para todas as pessoas, tá? E toda vez que eu uso ele, o work, o meu verbo, ele fica na forma original dele. I worked. I didn't work. Did I work? You worked. You didn't work. Did you work? He worked. He didn't work. Did he work? She worked. She didn't work. Did she work? It worked. It didn't work. Did it work? We worked. We didn't work. Did we work? You worked. You didn't work. Did you work? They worked. They didn't work. Did they work? Então essa é a regra no passado, beleza? Com os meus verbos aqui, tá? Por isso que a gente viu o verbo to be separado antes, que o verbo to be eu não preciso de auxiliar. Ele mesmo se organiza na frase, ele mesmo consegue negar e perguntar, né? Trocando de ordem. Já com os meus outros verbos, eu preciso do meu auxiliar aqui. A gente tem a questão de pronúncias, né? Dos verbos regulares, desses EDs no final dos verbos. Verbos que terminam com T e D no passado, né? E eles são regulares, eles vão ter uma pronúncia maior. Então, assim, eles vão ter uma pronúncia de ed, ok? Wanted, needed, collected, arrested, painted, planted, divided, ok? Olha lá, eles têm um ed. Vamos repetir essa listinha comigo? Olha lá. Wanted, needed, collected, arrested, painted, planted, divided. Já os verbos que terminam com essas letrinhas aqui em destaque, com L, com N, com R, essas coisas aqui, ó, essas letrinhas, eles vão ter esse som de D, tá? Então eu não vou falar called, eu vou falar called, called, ok? Repeat, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, rubbed, claimed. Já os meus verbos que terminam em P, K, F, GH, SH, CH, SS, C e X, eles vão ter uma pronúncia de T aqui, o finalzinho deles, ok? Então, olha lá, eu não falo helped, eu falo helped, helped, ok? Vamos repetir eles comigo com um sonzinho de T? Helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. Pedro, como que eu vou saber qual que é a pronúncia de um e de outro, tá? O legal é que, por exemplo, esse primeiro grupinho aqui são os que terminam em T e D e são regulares, né? Eles terminam em T e D e são regulares, a pronúncia é maior, ate, tá? Esse grupinho aqui, esse segundo grupinho, que tem um som de D, são os verbos que vibram na hora que a gente fala o finalzinho deles, tá? Então, por exemplo, se você pega o verbo love, o som do V dá uma vibrada aqui na nossa garganta, né? Que quando a gente fala. Então, esse love, use, amaze, clean, todos esses verbos que vibram aqui na garganta, eles têm um som de D, tá? Loved, used. Já os verbos que não vibram aqui, por exemplo, help, help. O P não vibra aqui na hora que eu falo. Look, look. Não dá a vibração.
Então ele vai ter um som de T. Helped. Looked. Então são os verbos que a gente chama de voiced, os que vibram, e os voiceless, os que não vibram. Então esses são alguns dos verbos regulares, tá? E esses agora que a gente vai ver aqui são alguns dos verbos irregulares, tá? Pedro, como que eu vou saber qual que é o verbo regular, qual que é o verbo irregular? Você entrega a Deus e vai na fé, tá? Mentira. Não. Na prática, você vai acostumando com eles, tá? Às vezes, quando você pega um verbo muito novo ou muito único que você não tem o costume de usá-lo, surge mesmo a dúvida, qual que é o passado desse verbo? Será que ele é regular? Será que ele é irregular? Mas assim, com os verbos mais comuns, de tanto a gente utilizá-los, a gente começa a ficar natural, entendeu? Por exemplo, o verbo go, o passado de go é went, ok? Olha lá, ele muda totalmente o passado dele, eu não acrescento o ed, né? E aí você começa a identificar e a ver o go no passado, que é went, e que você nunca vê, por exemplo, goed, com ed no final, que não existe, né? Então, se você coloca, tipo, goed, tipo, mas eu nunca vi isso na vida, sabe? Então, ele não é um verbo regular. Então, assim, a prática e a prática, né, do idioma faz com que você comece a perceber e fala, pô, isso aqui, esse passado tá meio esquisito, parece que eu nunca vi. E aí você lembra e você começa a raciocinar qual que é o passado de cada um, tá? Então, assim, é praticando que você começa a identificar os passados dos verbos, beleza? Go, o passado de go é went, tá? Have, o passado de have é had. Do, o passado de do é did. Eat, o passado de eat é ate. E drink, o passado de drink é drank. Ok? Drink, drank. Vamos repetir eles comigo? Olha lá. Go, went. Very nice. Have, had. Do, did. Eat, ate. Drink, drank. Very nice. E aí, a regrinha deles permanece a mesma dos verbos regulares, ok? Então aqui, por exemplo, eu peguei o verbo go. No passado, I went to school. Eu fui para a escola. You went to school. He went to school. She went to school. The dog went to school. We went to school. You went to school. They went to school. É a mesma forma para todos eles. Na negativa, eu coloco didn't, e toda vez que eu coloco didn't, o meu verbo volta para a forma inicial dele. Então, I didn't go to school. You didn't go to school. He didn't go to school. She didn't go to school. E por aí vai. E na interrogativa é a mesma coisa. Eu coloco did na frente e o meu verbo fica normal. Did I go to school? Did you go to school? Did she go to school? E por aí vai. Então a estrutura é a mesma para os verbos regulares e irregulares. A diferença é que você vai ter que praticar, né, as formas deles no passado. Então aqui temos algumas frases como exemplo, né? Então olha lá. Repeat. I played the guitar last night. I played the guitar last night, né? Eu toquei violão ontem à noite. I played the guitar last night. Mais um exemplo, na negativa. Repeat. She didn't watch the movie. She didn't watch the movie. Ou seja, ela não assistiu o filme. She didn't watch the movie. Mais um exemplo agora, ó, na interrogativa. Did they eat at that new restaurant? Repeat. Did they eat at that new restaurant? Eles comeram naquele novo restaurante? Did they eat at that new restaurant? He went to the beach last summer. Repeat. He went to the beach last summer. Ele foi para a praia no último verão, né? No verão passado. E aqui, they had a great time at the concert.
Repeat. They had a great time at the concert. Eles se divertiram muito, né? Eles tiveram um tempo bem legal no show, né? At the concert. Então aqui, alguns exemplos com os verbos no passado, na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Eu trouxe aqui pra gente agora alguns exercícios, algumas frases e alguns verbos em parênteses. Esses verbos, a gente precisa jogá-los pro passado, a gente precisa encaixá-los nessas frases aí no passado. Então vamos lá. My friend and I out last night. E eu tenho o verbo go. Qual que é o passado de verbo go? Se eu estou afirmando, went. Ok? My friend and I went out last night. Meu amigo e eu saímos ontem à noite. What did you for dinner yesterday? E ali eu tenho o verbo eat. Como que eu completo? What did you eat? Or what did you eat? Aqui vai ficar eat. Por quê? Porque eu já tenho did aqui na minha pergunta, né? Então fica what did you eat? Eu não preciso passar ele para o passado, porque eu já tenho did me indicando que a frase está no passado, ok? Por isso que o eat fica normal, beleza? How the weather last week? E aí eu tenho o verbo to be. O verbo to be eu tenho duas formas, né? Eu tenho was, were. So, how were the weather last week? Or how was the weather last week? Se eu quero saber como estava o tempo é uma coisa. Então é o it. How was the weather last week? Como estava, né, o clima na semana passada. Beleza? Did you any homework yesterday? Did you did any homework? Or did you do any homework yesterday? Did you do? Por quê? Porque eu já tenho did me indicando que a frase está no passado. Então o meu verbo fica normal aqui na forma dele, porque o did já está me indicando. Eu não tenho a necessidade de transformar o meu verbo novamente no passado, né? Do homework, fazer tarefa. Did your family a pet when you were a child? A sua família, né? Tinha um animal de estimação, a pet, quando você era criança? Did your family had or did your family have? Se eu já tenho did aqui na minha frase, did your family have? Ok? Eu não tenho a necessidade de transformar no passado novamente. I have a cat when I was a child, or I had a cat when I was a child. I had a cat when I was a child. Ok? Eu tinha ou eu tive um gato quando eu era criança. Ali, como eu estou afirmando, não tenho nenhum did me indicando a negativa, eu transformo meu verbo no passado. I had a cat when I was a child. Então, os verbos na afirmativa, eu preciso passá-los para o passado, né? Os verbos regulares, eu acrescento o ed. Os verbos irregulares, cada um deles possui a sua forma própria, né? E aí a prática vai fazer com que eu memorize, com que eu use e saiba usá-los com mais frequência, né? De acordo com a frequência com que eu uso. E quando eu quiser negar alguma coisa, eu preciso utilizar o did e o not, que juntos ficam didn't na negativa, beleza? Se eu quiser perguntar alguma coisa no passado, utilizando algum outro verbo que não seja o verbo to be, eu preciso utilizar o did na pergunta, certo? Então, eu sugiro que você, como prática, fale sobre coisas que você fez ontem. Escreva ou fale sobre coisas que você fez semana passada, quando você era criança. Monte frases em afirmativas, monte frases na negativa, utilizando didn't, ok? E aí você consegue aí praticar esses verbos. Pode até pegar esses verbos que nós utilizamos no vídeo, tá? Para que facilite aí a prática deles. Beleza? That's it. Thank you very much.